Vamos estudar comigo ações possessórias. Primeiro, onde vocês podem encontrar do artigo 554 ao 568 do Código de Processo Civil. Beleza, quando a gente está tratando de ações possessórias, a gente está lidando com o quê? Com posse. Ó. E posse, vocês sabem, é diferente de propriedade. Você pode ter a propriedade, mas não ter a posse. Você pode ter a posse, mas não ter a propriedade. Então, não usem esses termos como sinônimos, porque são diferentes. Beleza. Outra informação. Embora eu tenha colocado aí essa casa, né, que é um bem imóvel, a ação possessória pode envolver também bem móvel. Visto isso, vamos dar uma introduzida. Olha só. Quando a gente fala de autotutela, a gente está falando de quê? Em síntese, para melhor compreensão, é a justiça com as próprias mãos, né? Olha só, auto. É a justiça com as próprias mãos. O nosso cenário é de heterotutela. Que nós temos lá a figura do juiz, nós temos as partes, né? E nós temos aí essa relação triangular, enfim, vocês veem isso lá em teoria geral do processo, não vou adentrar nisso. Então, o nosso cenário é de heterotutela. Mas o Código Civil, em seu artigo 1210, prevê uma possibilidade de autotutela. Aí você, oxe, como assim? Uma possibilidade de justiça com as próprias mãos? Olha só. Vamos acompanhar o artigo e aí a gente vai desenvolvendo o raciocínio, certo? Olha só. Possuidor. Já começa assim. Então, a gente está falando de quê? De posse. Então, no caso de posse, o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação. Então, já vou colocar aqui informação, até com a cor igual. Mantido. Manter. No caso de turbação. De ser restituído. Restituído de esbulho. Mesma cor. Reintegrar. Não assim. Reintegrar no caso de esbulho. Eu vou falar isso mais na frente, mas eu só estou pontuando. E quando ele fala aqui de segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado, a gente está falando aqui do interdito proibitório. Então, só nesse caput a gente já verifica os 3 tipos de ações possessórias. Proibitório. Beleza. Aí, olhem só o que diz o parágrafo 1º. Destaca esse parágrafo 1º. O possuidor, turbado, manter. Esbulhado, reintegrar. Poderá manter-se ou restituir-se. Aí, olha o que diz aqui. Por sua própria força. Contanto que faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável manutenção ou restituição da posse. Vocês já perceberam que isso é uma hipótese de autotutela? Se você não percebeu, olha só. O possuidor turbado e esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força. Então, ele próprio, exercendo autotutela por sua própria força, pode se manter, pode reintegrar aquela posse que era dele. Só que olha o que diz. Contanto que o faça logo.
Esses atos de defesa e de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse, ou seja, ele não pode se exceder. E aí a gente lembra de quê? De princípio da proporcionalidade. Ele pode exercer a autotutela, mas desde que seja de forma proporcional, não pode ir além do indispensável. E desde que faça logo. Então, claramente, nós temos aí uma hipótese de autotutela. Ele próprio pode se manter, ele próprio pode reintegrar aquela posse que era dele. Ele não precisa ir até o Poder Judiciário para que o Estado faça isso. Beleza, agora vamos especificamente para as ações possessórias. No artigo 560 e no artigo 567, a gente vai verificar os três tipos, certo? 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação. Mantido na posse em caso de turbação. E reintegrado em caso de esbulho. Então, vejam aí, vou colocar aqui novamente. Olhe lá, no artigo 560. Mantido no caso de turbação. Manutenção da posse em caso de turbação. Então, turbação, manutenção de posse. Reintegrado em caso de esbulho. Esbulho, reintegração de posse. Beleza. Aí você, certo, mas o que significa isso? Que eu ainda não estou entendendo. Vamos lá. Turbação. Eu vou até desenvolver um raciocínio e eu vou começar com o esbulho. Esbulho eu botei de azul ali em cima, não foi? Então, vamos fazer direitinho. Esbulho. Esbulho é quando você perde integralmente a posse. Você perdeu integralmente. Você tinha lá a posse da sua casa, só que você saiu, deixou a casa fechada e um tempo depois você percebeu que ela foi invadida. Perceba, você exercia a posse sobre ela antes. Eu não estou falando que você pegou e comprou lá a casa, nunca morou nela e deixou ela lá, fechada. Aí não é um caso de reintegração, não. Porque como é que você vai reintegrar a posse se você nem integrou a posse antes? Entendeu? Estou dizendo do caso que você efetivamente tinha posse sobre aquilo. Só que aí você passou um tempo fora, vamos supor, e você voltou e verificou que essa casa tinha sido invadida. Então, você perdeu integralmente a posse sobre aquilo. Então, isso se chama esbulho. Você perde integralmente a posse, beleza? Espero que esteja entendendo até agora. E aí, no caso de esbulho, você quer o quê? Reintegrar. Então, a ação possessória é reintegração de posse. Você quer reintegrar, olhe, reintegrar a posse que você tinha antes. Beleza? Porque você perdeu integralmente. Integralmente. Lembrem dessas expressões. Perdeu integralmente, esbulho. A ação é de reintegração de posse. Agora, vamos para a turbação. Quando você vê essa palavra turbação, eu lembro de turbulência. E turbulência é uma coisa instável, né? Vamos supor que você não perdeu integralmente. Olha só, a turbação vamos destacar o primeiro ponto. Vou até botar de vermelho. Na turbação, você não perde integralmente. Porque se você perdesse integralmente, seria esbulho. E não seria
a manutenção de posse, mas a reintegração de posse. Então, turbação não perde integralmente. Certo, você não perdeu. Só que os invasores estão lá no portão da sua casa. Você não consegue entrar de jeito nenhum para exercer a sua posse sobre aquela casa. E eles estão interrompendo a sua passagem. É uma coisa instável, né? Lembre-se de uma coisa chata. Quando você fala de turbação, você quer o quê? Manter. Manutenção da posse. Você quer manter aquela posse que é sua. Aqueles invasores podem conseguir até mesmo entrar na sua residência e passar de uma turbação para um esbulho. Não necessariamente estou dizendo que isso vai acontecer, que da turbação vai acarretar um esbulho, né? De uma turbulência vai acarretar uma perda integral. Não estou dizendo que necessariamente vai acontecer isso. Mas você quer o quê? Você quer manter aquilo. Você quer manter a sua posse. Então, turbação, você quer a ação de manutenção da posse. Você não quer reintegrar, porque você não perdeu integralmente, mas você quer manter. Beleza. Agora, vamos supor que há uma ameaça. Olha só, não há a turbação, não tem nada impedindo de você adentrar na sua casa, de ter em vista de manter a sua posse. Você ainda não perdeu também a sua posse, não é nenhum desses dois casos. Mas tem uma ameaça, você verificou que tem invasores, pessoas ali se instalando próximo à localidade e você está com um justo receio, né? É algo iminente. Então, há uma ameaça de você poder ser turbado ou de você ser esbulhado. Há uma ameaça de ocorrer uma turbação, há uma ameaça de ocorrer um esbulho. Há uma ameaça de você ser molestado, que é o caso ter a sua posse molestada. E há a ameaça de você perder integralmente. Certo? Então, se há esse justo receio e é algo iminente, nós temos uma ação possessória para isso, que é o interdito proibitório. Aí, o interdito proibitório, nós temos aqui no artigo 567, é o que fala. O possuidor, direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, que é o interdito proibitório, em que se combine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Então, olha só. Tanto o possuidor direto como indireto, ele tem lá um justo receio de ser molestado na posse. Então, ele está com receio de ocorrer um esbulho, de perder integralmente aquela posse, ou ele está com um justo receio de ocorrer uma turbação, de ter a posse molestada. Então, ele pode requerer ao juiz que o segure disso. Olha, tem uma ameaça, juiz. Eu preciso que você me segure disso para que isso não aconteça. Mediante o quê? Qual é a ação? Interdito proibitório. E aí, olha o que diz aqui. Se combine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Temos aí a sanção, pode ser tipo uma multa diária. Então, é uma forma de fazer com que, se aquela pessoa, aquelas pessoas,
estavam querendo invadir ou turbar, tenham um certo receio de fazer isso, porque o juiz, mediante a ação do interdito proibitório, para não pagar a pena pecuniária. Então, acarreta um certo receio para aqueles possíveis invasores. Uma outra informação importante, que talvez vocês não tenham percebido, mas é muito boa, no sentido de que quando você estiver fazendo a questão, ou sei lá, quando você estiver advogando, não sei, você saiba exatamente qual ação que é necessária para o caso concreto. Olha só, quando a gente falou de esbulho e de turbação, deixa eu colocar de outra cor. Quando a gente está falando de esbulho e de turbação, a gente está falando de uma lesão que está ali acontecendo, certo? Aqui você perdeu integralmente e aqui você está sendo molestado. Então, percebam, está ocorrendo uma lesão. Quando a gente fala aqui do interdito proibitório, a gente fala de ameaça, a lesão ainda não aconteceu. Então, eu vou botar aqui embaixo, só para lesão. A lesão ainda não aconteceu. Há um justo receio de acontecer. Há um justo receio de acontecer o esbulho, há um justo receio de acontecer a turbação, mas a lesão ainda não aconteceu. Então, isso é importante quando você, sabendo o que é cada uma, você conseguir identificar qual a ação necessária. Porque muitas vezes você pode confundir numa questão, por exemplo, numa manutenção de posse ou no interdito proibitório. Só que é você verificar se há lesão acontecendo. Se já há uma lesão acontecendo, aí você vai verificar se é caso de turbação ou de esbulho. Mas se a lesão ainda não aconteceu, a gente tem um interdito proibitório. É uma ameaça. Ainda está no plano da ameaça. Não foi para o plano da efetiva lesão. Beleza? Espero que tenham entendido. Agora a gente vai falar sobre fungibilidade, também muito importante, que você vai verificar lá no artigo 554. O que é que ele fala? A propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará ao juiz que conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. O que está querendo dizer esse artigo? É o fenômeno da fungibilidade. A fungibilidade entre, olha a palavra, viu? Entre ações possessórias. Aí você me pergunta, por que tu destacou esse entre aí? É o seguinte, se você... O que significa, primeiro, o que significa essa fungibilidade entre ações possessórias? Se você, ao invés de ajuizar um interdito proibitório, você ajuizou uma ação de manutenção de posse, não significa que o juiz não vai conhecer do seu pedido. Não, esse erro não vai impedir que o juiz conheça do seu pedido. Se tiver lá todos os requisitos necessários, ele vai conhecer do pedido. Tranquilo. Se você ajuizou uma de reintegração de posse, mas era de manutenção de posse, ou você ajuizou uma de manutenção de posse e, na verdade, era uma reintegração de posse. Enfim, nós temos lá aqueles 3 tipos, né? Então, se você cometeu um erro, você não soube identificar exatamente qual era a ação necessária para ser ajuizada, isso não vai obstar do juiz conhecer o seu pedido.
Só que é o seguinte, por que eu destaquei entre? Se você... Há uma diferença, vou até botar aqui antes, entre ação possessória. Ação possessória a gente disse o quê? Que discute o quê? Posse. Ação possessória é diferente de ação petitória. Aqui você vai estar vendo domínio. A gente ainda vai estudar isso. Mas aqui nós discutimos posse, aqui nós estamos discutindo domínio. São ações diferentes. Então, se você ajuizou uma ação possessória e o juiz identificar que, na verdade, era uma ação petitória, aí é diferente. Que eu disse, fungibilidade entre ações possessórias. Então, se você ajuizou uma ação petitória, quando na verdade era uma ação possessória ou vice-versa, o juiz não vai conhecer do pedido. Porque não estamos falando de entre ações possessórias. A fungibilidade ocorre nisso daqui. Nessas três. Se era uma, você ajuizou outra. Isso. Agora, se era uma ação possessória, você ajuizou uma ação petitória, ou era uma ação petitória e você ajuizou uma ação possessória, isso obsta o juiz de conhecer o pedido, certo? Então, feitas essas diferenciações, no próximo vídeo eu vou falar sobre a competência.